Olá! Nesse vídeo vou falar um pouco sobre um software matemático. Nessa altura do campeonato, nós já sabemos que a matemática é uma ferramenta que nos auxilia a descrever como a natureza se comporta. Então, agilizar o cálculo, com certeza, vai nos dar espaço para focar tanto na interpretação dos problemas, quanto na interpretação dos resultados destes mesmos problemas. Sendo assim, nesse vídeo vou apresentar o WX Maxima, que é esse que está aqui, tá? Que é um software gratuito utilizado na resolução algébrica de expressões matemáticas, tanto na forma simbólica quanto na forma numérica, e também na plotagem de gráficos. Tá? Com isso, o objetivo desse vídeo é mostrar que o WX Maxima é capaz de agilizar o cálculo e nos ajudar a focar naquilo que realmente interessa. Quando você instala o Maxima, de início, você pode se assustar um pouco, porque você vai ver lá letras gregas, símbolos matemáticos e alguns comandos que você não tem ideia do que é ou para que serve. E isso já fala assim para você, não, isso não é para mim, eu não vou usar, eu não tenho interesse, enfim. Só que ao longo do vídeo eu vou mostrar que o Maxima, ou o uso do Maxima, ele se aproxima muito do modo como você resolveria qualquer tipo de exercício à mão. Tá? Bom, agora como primeiro passo, né? Então agora que eu já fiz essa parte inicial, agora eu tenho que ir aqui na versão que eu estou trabalhando no momento, porque quando você assistir esse vídeo, pode ser que você esteja já utilizando uma versão mais recente. Então a versão que eu estou utilizando aqui é 25.04. Tá? Bom, para exemplificar como o Maxima ou WX Maxima pode ser útil ou vai ser útil para você, eu vou apresentar aqui alguns problemas, mas não se preocupem, o objetivo não é focar na interpretação física aqui dos problemas que eu vou trabalhar aqui com vocês, mas sim entender ou localizar um padrão para depois verificarmos como o Maxima vai realmente nos ajudar a trabalhar este e outros casos. Bom, esse exercício ou essa situação aqui é a seguinte, você tem um corpo, tá? Que está inicialmente a 30 metros de altura, é lançado para cima com velocidade de 8 metros por segundo. Esse corpo vai subir e descer sobre a ação da gravidade, que é de 9,8 metros por segundo, e aí ele atinge o chão. Tá? E o objetivo desse exercício é calcular o tempo de subida e descida, o tempo total, e a velocidade com que ele chega no chão. Qual é o procedimento de resolução de qualquer exercício? Primeiro entende ele, depois retira os dados, tá? Bom, eu tinha esquecido aqui que eu tinha colocado uma animação e logo de cara você já vai verificar que essa animação está um pouco estranha porque a seta, o vetor velocidade aqui, ela muda de direção e não é o que acontece realmente, ele só faz o processo de subida e descida, ok? Mas como fazer essa animação ia ser um pouquinho complicado, tá? Já aviso para vocês que esse procedimento aqui está errado, tá bom? Mas aqui é só para simplificar que esse objeto sobe, né? Ao subir a velocidade dele atinge o valor nulo aqui em cima, ou seja, zero aqui em cima, e depois a velocidade volta a crescer, só que na direção oposta. Beleza? É só para dar uma ideia do que acontece. Então, como todo exercício, o primeiro procedimento é entender o exercício, que é o que nós fizemos aqui, e agora retirar os dados desse exercício, onde nós temos a posição inicial igual a 30, a posição final igual a zero, velocidade inicial igual a 8 metros por segundo e aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Com esses dados, o próximo passo é saber quais equações nós devemos utilizar. E aqui, nesse caso, nós temos a equação do sorvetão e a equação da velocidade, onde nós temos os mesmos dados aqui presentes, exceto o tempo, que é o nosso objetivo de cálculo, e a velocidade final. Ok? Então temos aqui posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração da gravidade, tempo, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Com isso, o próximo passo é pegar esses dados e fazer a substituição. Agora nós temos duas equações a serem resolvidas. Tá? Bom, eu vou aqui partir para a resolução da equação de segundo grau. Como é que eu faço para resolver essa equação? Eu vou lá, lembro como é que é a equação de segundo grau, reestruturo ela para ficar parecida com essa, para de repente você não falar que são coisas diferentes. No lugar do x eu vou substituir lá na frente por t. Ok? E como é que eu resolvo a equação de segundo grau? Utilizando Bhaskara. Como é que eu vou resolver essa equação? Também utilizando Bhaskara. Só que nesse caso, o C é 30, o B é 8 e o A é de menos 9,8 dividido por 2.
Vamos fazer substituição em Bhaskara, considerando o x igual a t, né? E aí, vamos fazer a conta e chegar nas duas respostas que interessam para a gente, que são de menos 1,789 segundos e um tempo de 3,422 segundos. Vamos pegar esse tempo positivo, jogar na expressão da velocidade, fazer as contas e chegar finalmente no valor de menos 25,534 metros por segundo. O que isso indica para nós? Que esse cara levou 3,422 segundos para subir e descer e chega aqui com a velocidade negativa, ou seja, que aponta para baixo, de 25,534 metros por segundo. Bom, o que a gente tira de moral nesse exercício? Nós interpretamos o exercício, sabemos as equações e perdemos um tempo grande fazendo a parte matemática desse exercício, ok? E aí chegamos na resposta que é realmente aquilo que interessa. E aquilo que lá na frente pode te levar a vários questionamentos que vão te ajudar a realmente interpretar se você entendeu bem realmente esse problema, tá? Bom, agora, se você é um cara que sabe a matemática, entende o que você fez, olha, se eu chegar aqui nessa equação, eu tenho condições de usar Bhaskara, eu sei fazer essas contas, fazer esse processo em diferentes exercícios, utilizando a mesma metodologia, vai ser cansativo para você. E aí você chega e fala assim, pô, mas começar só a fazer os mesmos tipos de conta o tempo todo, o que isso contribui para a minha formação? Será que não contribui mais para a minha formação? Entender o que foi que aconteceu, analisando os resultados, aí você lá na frente você vai verificar que realmente o que contribui para você é lógico. Saber a parte da matemática básica é fundamental, né? Ou seja, todo mundo tem que conhecer. Mas quando você já conhece, você já tem segurança, você não vai querer ficar perdendo tempo com aquilo que você já sabe. Você vai querer sempre aprender algo novo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que esse processo ele é realmente repetitivo. Em muitos livros textos, você vai ter diferentes exercícios que, na realidade, são exatamente o mesmo tipo de exercício. Então, com isso, eu vou partir aqui para outro exercício, tá? O exercício 2. Agora, nesse exercício 2, ao invés de você jogar o objeto para cima, nós vamos jogar o objeto para baixo, partindo exatamente da mesma posição para chegar no chão, só que agora a velocidade, ao invés de positiva, ou seja, ao invés de ser lançado para cima, vai ser lançado para baixo. E o procedimento de resolução é o mesmo. Primeiro, entender o exercício, tá? E o objetivo, assim, novamente, vai ser calcular o tempo que ele leva para descer e a velocidade com que ele chega ao chão. E o procedimento de resolução entende o exercício, retira os dados, sabe quais equações utilizar, substitui os dados nas equações, resolve a equação, né? Faz a conta, encontra as respostas, pega essa resposta, substitui na equação da velocidade, faz novamente a conta e encontra a sua resposta. Você vai verificar que novamente você vai perder um tempo bem grande para você chegar nessa resposta e aí você, opa, peraí, essa velocidade é a mesma que eu obtive no exercício anterior? E aí você poderia se fazer a pergunta, por quê? Por que a resposta tem que ser a mesma? Tá? Enfim, quando você foca tanto na conta, será que abre espaço para você interpretar o resultado dessa conta? Né? Principalmente quando você já sabe fazer essa conta, como eu comentei anteriormente. Agora eu vou para outro exercício que vai utilizar o mesmo procedimento. Então, aqui no exercício 3. O exercício 3, o objeto agora vai partir do chão com velocidade de 8 metros por segundo, tá? Vai subir e vai descer, ok? Ou seja, ele começa no chão, ele termina no chão, eu vou querer saber quanto tempo esse cara leva para subir e descer e vou querer saber qual que é a velocidade com que ele chega no chão. Qual é o procedimento? Entender o exercício, pegar os dados, substituir os dados na equação, tá? E aí utilizar o procedimento que você acha que é o mais adequado para você encontrar a resposta, que nesse caso aqui eu estou utilizando Bhaskara, fazer a conta, ok? Encontrar as duas respostas, pegar aquilo que você acredita que seja a resposta correta, jogar na equação da velocidade e encontrar a velocidade final. E aí você vai verificar que você resolveu 3 exercícios utilizando exatamente os mesmos procedimentos. E o maior problema que você enfrentou em todos eles foi a conta, ok?
De repente a pessoa fala, professor, mas fazer a conta é importante. E eu não estou falando que não é importante, mas deixa eu só mostrar, dar um exemplo para vocês. Se eu pergunto assim, quanto que é 9 vezes 8? Cara, opa, peraí, eu sei tabuado, eu sei fazer essa conta. Então ele faz a conta de cabeça. Agora, se eu pergunto quanto que é 99 vezes 88, você vai realmente ficar perdendo tempo fazendo essa conta à mão para mostrar que você sabe fazer multiplicação? Ou seja, se você sabe fazer multiplicação, você não vai fazer essa conta à mão, você vai utilizar uma calculadora. E aí eu te pergunto, se você sabe aqui qual que é o procedimento, por que você tem que fazer essa conta à mão? Por que você não pode utilizar um software que te auxilie a fazer a mesma conta, tá? E chegar nessas respostas, e ao invés de você se preocupar com a conta, você se preocupa em interpretar essas respostas? Então, é nesse contexto que eu vou inserir aqui o WX Maxima, tá? E prestem bem atenção, dados, equações e resultado. Tá? Como é que o WX Maxima vai nos auxiliar aqui? É lógico, o objetivo desse vídeo inicialmente não vai ser mostrar como essas equações aqui são montadas, porque isso vai ser feito lá na frente. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês que quando você conhece um software matemático, esse software matemático pode te ajudar no aprendizado de uma forma bem rápida, tá? Até porque você vai focar realmente naquilo que vai te interessar. Ok? Então, o Maxima ele vai te ajudar a identificar, tá, os dados de entrada, como foi o que você fez, que são todos os dados do exercício. Aqui você tem o equacionamento e aqui você tem o processo de resolução, tá? Que eu já vou explicar aqui para vocês. Então, o Maxima ele pode resolver tanto na forma literal, tá, quanto na forma numérica, ok? De repente, na forma literal você fica meio confuso, mas vamos ver qual que é o procedimento, se não é o mesmo que nós adotamos lá no exercício. Aqui nós temos os dados de entrada lá do exercício, ou seja, lembra do primeiro exercício? Posição inicial igual a 30, posição final igual a 0, velocidade inicial igual a 8 e a aceleração da gravidade igual a 9,8. Com isso eu faço a inclusão desses dados nas duas equações, que aqui é a equação do sorvetão, da velocidade, ok? E aí eu tenho aqui as duas equações com os dados substituídos, e aqui tem a resolução, onde as incógnitas desse sistema são tanto o tempo quanto a velocidade. Então aqui eu vou encontrar o tempo e a velocidade. E aí aqui eu tenho os tempos que eu mostrei para vocês lá no vídeo, né, de início. E eu tenho os tempos e as velocidades, tanto para o primeiro exercício, quanto para o segundo exercício, quanto para o terceiro exercício. Aqui eu poderia até, para mostrar para vocês que é interessante focar nas respostas, né, e não necessariamente no procedimento matemático, que eu poderia perguntar assim, tá? Porque talvez vocês não tenham prestado atenção. Está vendo aqui que esse valor de tempo é exatamente igual a esse, só que sendo negativo? Aqui eu tenho exatamente o mesmo valor de tempo, só que negativo. Por que que nos dois casos eu obtenho as mesmas velocidades? Né? Porque são duas situações físicas diferentes, supostamente teriam que ser velocidades diferentes, mas não são. Aí eu poderia perguntar assim para vocês, por que que a minha velocidade inicial é igual à velocidade final? Será que esse tempo aqui está coerente com os demais tempos? Tá? E mais, eu poderia pegar esse mesmo procedimento, tá? Que é simplesmente copiar, eu copio esse daqui que é o padrão, e o meu único objetivo aqui, né, para fazer o exercício é fazer a troca desses dados. Você vai verificar que esse exercício é exatamente igual a esse, só que a única coisa que eu fiz foi alterar o negativo de 8 para menos 8. Porque aqui, nesse primeiro exercício, o objeto era lançado para cima, e no segundo exercício, o objeto é lançado para baixo. A única alteração que eu fiz do primeiro exercício para o segundo exercício foi a substituição de um negativo aqui, tá? A colocação de um negativo. E aí, eu posso brincar ainda mais, tá? Utilizando o Maxima, porque nesses três casos eu utilizei a aceleração da gravidade terrestre. E se eu quiser fazer exatamente os mesmos três exercícios, só que ao invés de utilizar a gravidade terrestre, eu posso, se eu quiser utilizar a gravidade lunar. Como é que eu faria? Eu simplesmente copiaria esses mesmos exercícios, colaria aqui embaixo, que foi o que eu fiz, colocaria exercício 4, 5 e 6, e ao invés de 9,8, eu coloco a aceleração da gravidade lunar, que é de 1,62 metros por segundo ao quadrado. E aí eu já vou ter respostas numéricas diferentes da anterior, mas todo o processo de resolução é exatamente o mesmo.
tá? Então, quando você sabe o que você quer, fazer é muito mais simples, tá ok? E aí, de repente, você pode falar, professor, mas com tanta IA hoje em dia, por que eu vou ficar perdendo tempo com isso? E aí eu vou falar realmente sobre mim, né? Eu só utilizo a IA quando eu realmente não conheço bem sobre um assunto e eu quero um suporte ou alguma coisa de início para que eu comece a procurar fontes e estudar sobre o assunto. Mas quando eu tenho segurança sobre um assunto, sei as equações que eu estou utilizando, utilizar ferramentas como IA pode se tornar, primeiro, para mim, desnecessário ou em alguns casos até atrapalhar, porque enquanto eu vou resolver o mesmo tipo de problema exatamente com o mesmo procedimento, como a IA às vezes vai por uma média de raciocínio, o que ela vai? Ela vai de repente tentar te mostrar que existe uma maneira mais fácil e não mostrar para você que aquele padrão existe e que se você entender de uma forma simples, você vai conseguir aplicar isso a diferentes tipos de casos. Então, para mim, nesses casos, a IA poderia atrapalhar, ok? Mas é lógico, é o meu caso, né? Então, mas eu já vou falar assim, com certeza, se você sabe equacionar o problema, se você sabe o início, o que você fala, olha, o meu único problema aqui vai ser conta nesse meio de caminho, porque eu sei os dados, eu sei as equações, eu só quero agilizar meu processo de conta, aí nesse caso é muito interessante e muito importante que você aprenda um software matemático, ok? Mas fiquem tranquilos, o objetivo aqui não é mostrar como realmente essa montagem foi feita de início, tá? O objetivo é a gente começar de pouco em pouco. E aí, o que eu vou fazer, tá? Só para comentar com vocês o que é que a gente vai tratar, né, no próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar o seguinte, como é que nós escrevemos os comandos, ou seja, resolvemos contas básicas no WX Maxima, até para poder desmistificar o WX Maxima, ok? Então, no próximo vídeo nós vamos tratar sobre isso, mas vai ser bem tranquilo, bem de boa. Agora, eu estava esquecendo de uma coisa, tá? Porque de repente o cara fala assim, tá, mas e como é que eu abaixo esse software? Bom, deixa eu ver aqui, eu tinha deixado aqui separado o procedimento de... Opa, tá aqui, já vou trazer aqui para vocês. Como é que eu faço download, né, do Maxima? Quando você coloca aqui WX Maxima e coloca download, ele vai abrir essas duas páginas. Aqui você tem o do Maxima, que é a base, né, por trás, por baixo, né, embaixo do WX Maxima. Então, esse Maxima, ele é praticamente assim, um comando de linha. Mas quando você quer aquela tela que te ajuda, aí nesse caso você precisa fazer realmente o download do WX Maxima. Ok? Então, quando você dá uma olhada aqui, é esse cara aqui, que não é o que você vai baixar, tá? Então, quando você vem aqui download WX Maxima, vai abrir para você essa página, e aí você faz o download dele para Windows, né? Incluindo o GNUplot, porque o GNUplot vai ser um software utilizado na parte gráfica, ok? E aí, beleza. Uma vez instalado, vai acontecer o seguinte, você vai ter aqui a imagem do WX Maxima, e para que você tenha aquelas ferramentas a mais, você vem em View Slides, View Slides, vem aqui em Matemática Geral, ok? Vai aparecer Matemática Geral, só que Matemática Geral vai aparecer aqui nesse canto aqui para você. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar ele, tá? Que vai aparecer nesse cantinho, e aí você vem, pega e arrasta ele para esse outro canto, para ficar um pouco mais simples, porque aqui você coloca outras informações. Aí aqui você vem em letras gregas e vem View, Sidebar e símbolos, ok? E aí você já tem a estrutura do Maxima igual àquela que nós estávamos trabalhando até o momento. E é isso. Com isso eu finalizo. Espero que realmente esse vídeo tenha sido útil e até mais.